Bom dia a todos, tá? Meu nome é Otávio, sou Head de Vendas aqui do time da Devil. Tenho aqui, dentro desses próximos minutos, a intenção de apresentar para vocês um pouquinho sobre a nossa história e, logicamente, também falar um pouco sobre os nossos serviços. E aí, no final, eu passo meus dados, vocês podem entrar em contato para a gente conversar melhor sobre alguma demanda específica, tá? Bom, falando primeiramente sobre a Devil, tá? Nós nascemos em meados de 2018, 2019, com o mesmo objetivo que temos até hoje, né? Trazer sempre soluções inteligentes e proativas. Então, todo software ou aplicativo, que é o nosso core, todo o início de projeto a gente tem como objetivo inteligência e proatividade, justamente porque é um produto sempre escalável, ele nunca vai ficar do mesmo jeito que ele iniciou. Então, a gente busca reduzir custos, automatizar processos e por aí vai. Então, existe toda uma idealização de um produto que a gente vai iniciar do zero, tá? Falando sobre a nossa missão é, de fato, trazer metodologias e tecnologias de nível internacional para o Brasil. Isso caminha em paralelo com a nossa visão, que é trazer essas metodologias e tecnologias para pequenas e médias empresas, pequenos e médios empreendedores, para crescer no longo prazo junto com eles. E aí, agora falando de valores, né, o nosso objetivo é trazer grandes mentes, pessoas que ornem com essa linha de raciocínio, para que a gente consiga entregar essas soluções automatizadas com inteligência e proatividade. E aí, hoje, né, falando até inclusive do porte da empresa, a Devil tem em torno de 25 pessoas, a sede fica em São Paulo, mas o time está espalhado aí pelo Brasil, por se tratar de um serviço de modelo remoto, assim como eu estou aqui com vocês. Notícia da mídia, que tem como objetivo evidenciar, né, como a pandemia impulsionou a tecnologia e mostrou que a gente precisa estar envolvido com isso. Eu até costumo brincar que hoje ou você vende um produto através da internet ou pelo menos divulga ele lá, né, um dos dois você tem que fazer, senão as coisas vão ficar mais difíceis. Nossos clientes, tem bastante case aqui, mas eu vou focar em alguns específicos que eu julgo interessante, tá? Nós trabalhamos com a Stone, uma empresa reconhecida pela maquininha de pagamentos, tá? Mas a gente desenvolveu uma ferramenta de recrutamento e seleção para eles. Bureau Veritas, uma empresa multinacional também especializada em auditoria, nós desenvolvemos um sistema de auditoria têxtil para eles. E também tem a Ambev, tá? Eu até gosto de exemplificar a Ambev também, justamente por ser um case de sucesso, onde a gente deu continuidade em uma plataforma já desenvolvida. Então, a Devil não se limita a desenvolver apenas coisas do zero, tá? Seja um software, seja um aplicativo. A gente faz essa primeira idealização e dá continuidade com base na regra de negócio que foi definida. Inclusive, né, eu posso mandar outros cases mais detalhados, mas uma das cores, nessa confusão de cores aqui, é um dos nossos fortes. A Devil não se limita ao segmento, tudo que a gente faz é idealizado, e é por isso que a gente consegue trabalhar com vários segmentos diferentes, tá? Tecnologias. Aqui tem muita tecnologia, então no quesito design, as ferramentas da Adobe principalmente dominam o mercado. Banco de dados é basicamente a estrutura que a gente vai utilizar para armazenar as informações, seja de um aplicativo ou de um sistema. Código aqui também serve para principalmente aplicativos e sistemas, que é o nosso core. E tecnologias é o que a gente utiliza para entregar isso para o cliente. Importante evidenciar que tudo que a gente faz é visando a longo prazo. A gente não tem a intenção de desenvolver algo, entregar para o cliente e literalmente largar a mão. Porque a gente sabe que um software é literalmente um produto escalável. Falando sobre a proposta, aqui, na verdade, no meu ponto de vista, é o momento mais interessante da apresentação, porque ele exemplifica exatamente o nosso modelo de serviço, tá? Primeiro, a gente faz uma idealização, essa idealização, ela gera um documento de especificação de requisitos, e aí eu trouxe um de um projeto aqui, tudo bem que eu não vou poder apresentar ele por inteiro, mas parte dessa idealização, ela ocorre já no início do projeto. Então, a gente deixa tudo planejado para que não tenhamos imprevistos durante o projeto. Então, fica tudo bem desenhadinho, inclusive as entregas, que é o momento mais importante, talvez, do documento, que eu vou chegar aqui no final. A gente separa os projetos por sprints, que são módulos de entrega. Então, a gente vai detalhar e o cliente acompanha essas entregas. Então, a gente tem o cliente muito próximo da gente durante toda a entrega do software ou do aplicativo. A gente manda esse documento para assinatura e ele segue com o desenvolvimento baseado no cronograma que a gente definiu junto com o cliente. Faz as entregas de sprints, o famoso review delas, e no final a gente confere, focado, logicamente, na experiência do usuário final, que é o mais importante. Benefícios, até gosto desse momento, porque eu digo que hoje um software é um baita de um ativo, né? Grande parte dos sistemas antigos que a gente tem no mercado se tornaram softwares como um serviço, né? Como o Office, como streams que nasceram aí nesses últimos anos. Então, ter um software hoje é um baita de um ativo que agrega valor ao serviço que você sempre presta para o cliente. Então, logicamente, se você tem um software para que o seu cliente acesse um painel, seu serviço fica de valor agregado e você pode cobrar mais caro por ele, por exemplo. Então, são vários fatores que eu gosto de exemplificar aqui como benefícios. Falando de outros tópicos, né? Todo produto que a gente desenvolve tem um ano de garantia, importante evidenciar que é tudo propriedade do cliente, a Devil só dá o apoio tecnológico, e aí a gente entrega com um ano de garantia para caso tenha algum problema futuro. Mais de 100 clientes satisfeitos, dentre eles tanto aplicativos quanto sistemas. Já somos uma empresa consolidada e dominamos o assunto de tecnologia, e por isso que a gente fala em braço direito de TI. Tem clientes nossos que não tem ninguém de TI, a Devil que faz esse papel.
Nossa cultura, que é onde eu digo que a Dev é uma família, e de fato somos, né? Apesar de eu ser um time 100% remoto, a gente é bem unido e tem várias atividades internas. Entrega por sprints são as entregas, eu até acabei me antecipando lá em cima, a cada 2 semanas, então todo projeto, seja um aplicativo, um sistema, uma continuidade de um software legado, acaba sendo separado em entregas para que o time e o cliente consigam estar em conjunto trabalhando. Time do projeto são os profissionais que a gente aloca, né, para desenvolver uma ferramenta. Então a gente não fala só de desenvolvedor nos projetos, tá? Stakeholder, a gente precisa de um ponto focal para definir os cronogramas junto conosco. Scrum Master, basicamente o técnico da seleção, que vai elencar esse time e juntamente com o cliente definir as prioridades. Arquiteto de software, responsável por definir as tecnologias que a gente vai utilizar. Engenheiro back-end, front-end, e os devs, né, com certeza quem vai trabalhar mais, quebrar mais a cabeça, que é a Quality Assurance, responsável por testar o trabalho dos devs, eu até costumo brincar que o QA é o vilão dos devs, e designer UI UX, focado na experiência do usuário para, de fato, desenhar e consolidar as telas de um produto novo, por exemplo. E aí eu tenho até um exemplo rápido aqui de um aplicativo que a gente desenvolveu, que eu acho interessante, que mostra uma das fases do projeto, que é a prototipação, tá? Não vou entrar muito no detalhe, porque o tempo não é suficiente, mas caso vocês tenham dúvidas sobre esse case, vocês podem conversar melhor comigo depois. Garantia, mais uma vez, gosto de evidenciar esse item porque é um baita diferencial nosso, então a gente não tem como viés só entregar o produto e largar na mão do cliente, a ideia é entregar o produto que é dele, dar o apoio de longo prazo. Então, a gente sabe que o software precisa de melhorias e também precisa de apoio no quesito da garantia, por isso que a gente gosta bastante de evidenciar esse item várias vezes. Bom, é isso, pessoal. Tentei usar o meu tempo muito bem. Pode ser que tenha ficado vago algum item, aí eu vou passar os meus dados para vocês, tanto o site da empresa quanto o meu LinkedIn, e vocês podem me contatar.